Graça e paz a todos. Paulo escreveu essa carta a Timóteo para instruí-lo sobre algumas questões que o estavam preocupando. Havia surgido em Éfeso alguns ensinamentos que eram contrários ao Evangelho de Jesus. Além disso, ele dá instruções sobre como deve ser o líder da igreja e recomenda que Timóteo deve cuidar de si mesmo e de sua fé. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixe de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Alguns judeus convertidos que tinham influência na igreja estavam criando doutrinas que eram contrárias ao Evangelho que foi pregado por Paulo aos Efésios. Paulo deixou Timóteo lá justamente para impedi-los. Os judeus eram um grande problema para Paulo, tanto os convertidos, pois queriam adaptar o Evangelho de Jesus ao judaísmo, como os não convertidos, pois faziam de tudo para impedir o progresso da igreja. Os judeus convertidos ainda não tinham entendido que os cristãos tinham novas leis que eram superiores às anteriores. O pior é que até hoje muitos cristãos não entenderam isso. Muitos ainda não conseguem entender que o Velho Testamento é a Torá, que foi escrita para os israelitas. O Velho Testamento, para o cristão, tem valor histórico e educativo, porque mostra a ação de Deus no mundo para que o seu propósito fosse cumprido. E serve também de ensinamentos, porque mostra erros e acertos dos israelitas. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmação tão categóricas. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 14, Paulo afirma que toda lei se resume em amar o próximo. Paulo falou isso porque quem ama não mata, não rouba, não trai, não dá falso testemunho, não maltrata os seus pais, não tem inveja de ninguém e não coloca nada acima de Deus. Quem ama não faz mal algum, pois sabe que tem responsabilidade com o seu próximo. Infelizmente, alguns ainda não entenderam isso, como não entendiam na época de Paulo. Por isso, tantos desvios do Evangelho de Jesus. Há grupos que não são nem cristãos, nem judeus, fazem o que Paulo tanto combateu, ou seja, misturam as práticas judaicas com as práticas do cristianismo. Os que assim fazem ainda estão na carne. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. A lei serve para mostrar o que desagrada a Deus, e quem está debaixo dela será condenado. Ela não serve para a salvação,
visto que foi feita para os transgressores. A salvação vem única e exclusivamente por Jesus. E seus seguidores devem praticar o que ele ensinou. Não adianta nada cumprir toda a lei e não ter amor. Não adianta nada cumprir toda a lei e não ser capaz de ajudar ninguém. Não adianta nada cumprir toda a lei e ser egoísta e mesquinho. Não adianta nada cumprir toda a lei e virar as costas para os necessitados. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância, e na minha incredulidade, contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo foi um perseguidor implacável da igreja, ao ponto de Jesus ter que intervir. Mas, como ele bem disse, fez aquilo porque achava que estava fazendo a vontade de Deus. Sua ignorância não deixava ver que ele estava indo contra a vontade de Deus. Jesus conhecia o íntimo dele e sabia que ele seria fiel a ele, e dele fez um servo. Antes, o povo de Deus eram os israelitas, mas agora o povo de Deus são todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, independentemente de serem judeus ou gentios. Todos foram igualados em Cristo Jesus. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Como Paulo, também nós somos pecadores e necessitamos da misericórdia de Deus. Deus tem sido muito paciente conosco e nos tem dado muitas oportunidades para nos redimirmos e fazer o que é certo. Deus nos ama não porque somos bons, que ninguém é. Ele tem nos transformado para podermos ser dignos de estar em sua presença, como no início foi. Os escolhidos são aqueles que, assim como Paulo, mantiveram-se fiéis a Jesus, praticando todos os dias o que ele nos ensinou. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Tudo de que precisamos saber está na Bíblia. Precisamos lê-la e estudá-la todos os dias. Não só isso, acima de tudo, precisamos praticar o que nela aprendemos, porque não adianta nada conhecer toda a Bíblia e não praticar seus ensinos. Os que não obedecem às Escrituras serão colocados junto dos ímpios e sofrerão a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Muitos estão brincando de ser cristãos. Os cultos se apresentam como pessoas boas, mas fora agem como os ímpios. Esses enganam as pessoas e a eles mesmos, mas a Deus ninguém engana. Chegamos ao fim desse capítulo, espero que tenha sido útil. Se gostaram, compartilhem, deem seu like para outras pessoas assistirem também.
Não se esqueçam de se inscrever, porque virão muito mais vídeos. Então, fique na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos.